A porta de vidro deslizou com um som suave, quase reverente, como se até o mecanismo soubesse que aquele lugar não era para qualquer um. E talvez não fosse mesmo. Não para alguém como ele, coberto de respingos de tinta seca que formavam manchas irregulares na camisa azul desbotada com pó de cimento impregnado nas costuras da calça, cargo surrada botas de trabalho pesadas deixando marcas discretas no tapete bege impecável. Marcos Silva sentiu o peso dos olhares antes mesmo de dar 3 passos para dentro da boutique de relógios. Não eram olhares. Eram julgamentos instantâneos. Sentenças proferidas em silêncio por bocas que nem precisavam se mover para condenar. O ar-condicionado gelado contrastava brutalmente com o calor de vergonha que começava a subir pelo seu pescoço, tingindo suas orelhas de vermelho. A loja era um santuário de luxo. Vitrines iluminadas por luzes LED estrategicamente posicionadas faziam cada relógio brilhar como joia sagrada. O chão de mármore refletia tudo com clareza cruel, inclusive a sujeira em suas roupas. Havia música clássica tocando baixinho, algo delicado que parecia zombar da rudeza de sua presença. Os atendentes usavam ternos impecáveis e luvas brancas ao manusear as peças, como se o simples toque humano pudesse contaminar aqueles objetos preciosos. Marcos engoliu seco. Ele sabia exatamente o que estava fazendo ali. Sabia o valor que tinha no banco, os números que cresciam mês após mês desde que sua empresa de construção decolou. Sabia que poderia comprar metade daquela loja sem pestanejar. Mas ninguém ali sabia disso. Ninguém ali via, além do uniforme manchado, da sujeira sob as unhas, do cheiro fraco de argamassa que ainda grudava em sua pele. Um dos vendedores, jovem demais para ter desenvolvido discrição, virou-se para a colega e cochichou algo atrás da mão. A mulher soltou uma risada abafada, rápida, mas não rápida o suficiente. Marcos ouviu. Claro que ouviu. Sempre ouvia. Ele avançou mais 2 passos, aproximando-se de uma vitrine onde um relógio dourado repousava sobre veludo negro. A peça era linda, ponteiros finos, mostrador com detalhes em madrepérola, pulseira de couro italiano. Era exatamente o tipo de relógio que ele imaginara usar no dia em que assinasse o contrato da obra mais importante de sua vida. O marco. O símbolo de que tudo valera a pena. Posso ajudá-lo? A voz veio cortante, revestida de uma polidez que não escondia absolutamente nada. Marcos ergueu os olhos e encontrou o gerente. Um homem de meia idade. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, terno cinza chumbo sem uma ruga, gravata bordô ajustada com precisão milimétrica. O crachá dourado no peito dizia: Fernando Alcântara, gerente. Marcos abriu a boca para responder, mas Fernando continuou, não dando espaço para a réplica. Senhor, talvez não tenha percebido, mas este é um estabelecimento de artigos de alto padrão. Nossas peças são extremamente delicadas. E... Ele fez uma pausa calculada, os olhos deslizando rapidamente pela roupa de Marcos. Requerem um ambiente controlado. Talvez seja melhor o senhor dar uma olhada em nosso catálogo online. Podemos enviar para seu e-mail. Não havia e-mail, havia expulsão disfarçada de gentileza. Marcos sentiu algo endurecer dentro do peito. Não era raiva ainda. Era algo anterior. Mais frio. Mais doloroso. Era a memória de todas as vezes em que fora tratado assim, de todos os lugares em que entrara e fora julgado antes de abrir a boca. Da época em que precisava pedir empréstimo para comprar material de obra, e os gerentes de banco o faziam esperar horas antes de negar o crédito com um sorriso de pena. Eu vim comprar um relógio, disse Marcos, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Só isso. Fernando suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Compreendo, senhor, mas nossos preços começam em valores que talvez não... Ele não terminou a frase, mas o significado estava ali, pendurado no ar como uma acusação. Valores que você não pode pagar. Uma cliente idosa, com um casaco de pele e bolsa Hermès, desviou o caminho ao passar perto de Marcos, como se a sujeira em sua roupa pudesse saltar e manchá-la. Outro vendedor discretamente reposicionou uma vitrine, criando uma barreira sutil entre Marcos e as peças mais caras. Era uma coreografia silenciosa de exclusão. Marcos respirou fundo, lutando contra o impulso de simplesmente sair. Mas não era sobre o relógio mais.
nunca fora apenas sobre o relógio. Era sobre provar algo, não para eles, mas para si mesmo. Era sobre o menino que cresceu sem sapatos adequados, que carregou sacos de cimento antes de ter idade para trabalhar legalmente, que estudou à noite e construiu tijolos sobre tijolos até erguer não apenas prédios, mas uma vida inteira. Ele deu mais um passo em direção à vitrine. Fernando abriu a boca, provavelmente para repetir a advertência, mas algo o interrompeu. Um barulho metálico, alto, reverberando pelo ambiente silencioso. Um balde de alumínio rolando pelo chão, água com sabão espalhando-se pelo mármore. Todos viraram-se para a origem do som. No canto esquerdo da loja, próximo à entrada dos fundos, uma funcionária da limpeza estava paralisada, as mãos ainda estendidas no ar onde segurara o balde segundos antes. Ela era uma mulher magra, de uns 40 e poucos anos, cabelos presos em um coque apertado, uniforme verde musgo simples. Seu rosto estava pálido, olhos arregalados fixos em Marcos. Não era surpresa em seu olhar. Era reconhecimento. Era pânico. Fernando bufou irritado, estalando os dedos na direção dela. Conceição! Que descuido é esse? Limpe imediatamente! Mas Conceição não se moveu. Continuou olhando para Marcos, e agora havia algo mais em sua expressão. Urgência, medo, um tipo de alerta silencioso que ele não conseguia decifrar. Ela deu um passo à frente e depois hesitou. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu inicialmente. Então, em um fio de voz que apenas Marcos conseguiu ouvir por estar mais próximo, ela sussurrou. Você não devia estar aqui assim. Marcos franziu a testa. O que aquilo significava? Assim como? Com roupa de trabalho? Aquilo era óbvio para todos ali. Mas então, Conceição completou, e sua voz tremia como se cada palavra custasse anos de vida. Tem algo que eles não querem que você descubra. O ambiente ao redor pareceu desacelerar. A música clássica, os passos dos vendedores, o ar condicionado, tudo ficou abafado, distante. Marcos olhou para a mulher, depois para Fernando, que agora observava a cena com uma expressão diferente. Não era mais arrogância pura. Havia tensão ali. Apreensão. Conceição pegou o balde caído com mãos trêmulas, mas continuou olhando para Marcos. E ele podia ver lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Lágrimas de medo. De quem sabe algo que não deveria saber. De quem carrega um peso grande demais sozinha. Conceição, aos fundos, agora! Ordenou Fernando, a voz seca. Ela obedeceu, mas antes de desaparecer pela porta dos funcionários, lançou um último olhar para Marcos. Um olhar que dizia, cuidado. E Marcos, ainda parado ali no meio da loja de relógios de luxo, com suas roupas manchadas e seu orgulho ferido, sentiu algo mudar. A humilhação ainda ardia, sim, mas agora havia outra coisa. Uma fagulha de curiosidade, de suspeita. O que estava acontecendo ali? O que aquela mulher sabia? E por que Fernando Alcântara, com toda sua arrogância de gerente de boutique de luxo, agora parecia tão visivelmente incomodado? Marcos cruzou os braços sobre o peito, plantando os pés no chão. Não ia sair. Não ainda. Não antes de entender o que diabos estava acontecendo naquele lugar que tanto se esforçava para fazê-lo sentir pequeno. A porta dos fundos se fechou com um clique suave. Fernando ajeitou a gravata, recompondo a máscara de profissionalismo frio. Senhor, vou ter que pedir que se retire. O senhor está causando transtorno. Marcos não respondeu. Apenas sustentou o olhar do gerente, e pela primeira vez desde que entrara naquela loja, não sentiu vontade de abaixar a cabeça. Algo estava errado ali. Muito errado. E ele ia descobrir o quê. Marcos não saiu. Não quando Fernando fez o gesto imperioso, apontando para a porta. Não quando os outros vendedores começaram a se aproximar, formando uma barreira humana sutil entre ele e as vitrines mais caras. Não quando a cliente do casaco de pele bufou alto o suficiente para que todos ouvissem seu descontentamento com aquela situação constrangedora. Ele ficou ali, plantado no mármore frio, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além da humilhação. Sentiu raiva, uma raiva limpa, justa, do tipo que nasce quando você percebe que está sendo manipulado.
empurrado para fora não apenas por preconceito, mas por algo maior, algo oculto. Fernando ajeitou os punhos da camisa, gesto nervoso disfarçado de elegância, e abriu a boca para repetir a ordem de retirada. Mas nesse momento, a porta dos fundos se abriu novamente, apenas uma fresta, e Conceição apareceu. Seu rosto ainda estava pálido, mas havia determinação naqueles olhos agora. Determinação misturada com terror. Ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, indicando o corredor atrás dela. Um convite. Ou um pedido de socorro. Marcos olhou para Fernando, depois para ela. A escolha era clara: sair pela porta da frente, humilhado e derrotado, levando consigo apenas a certeza de que não pertencia àquele mundo. Ou seguir aquela mulher e descobrir o que diabos estava acontecendo. Ele caminhou em direção aos fundos. Senhor! Área restrita! A voz de Fernando subiu uma oitava, perdendo a compostura artificial. Mas Marcos já estava passando pela porta. Conceição a fechou rapidamente atrás dele, girando a tranca com dedos trêmulos. O corredor era estreito, mal iluminado, cheirando a produtos de limpeza e papelão velho. Um contraste brutal com o santuário de luxo do lado de fora. O que está acontecendo? Marcos perguntou, mantendo a voz baixa. Conceição respirava rápido, olhando para a porta como se esperasse que Fernando a arrebentasse a qualquer momento. Ela apertava as mãos uma contra a outra, os nós dos dedos brancos de tanta força. Eu não devia... Ela começou, depois parou, balançando a cabeça. Não sei nem por onde começar. Marcos deu um passo mais perto, suavizando o tom. Comece pelo começo. Por que você disse aquilo? Que tem algo que não querem que eu descubra? Ela o encarou, e Marcos viu lágrimas brotando novamente. Mas desta vez não eram apenas de medo. Eram de culpa, de peso acumulado, de segredos guardados tempo demais. Eu trabalho aqui há 8 anos. Conceição começou, a voz um sussurro rouco. Sempre fui invisível. Ninguém repara na mulher da limpeza. Ninguém se importa com o que ela vê, com o que ela ouve. E eu vi muita coisa, senhor, muita coisa. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era o frio do ar-condicionado que ainda vazava pelas frestas da porta. Era a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Que tipo de coisa? Conceição olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Depois, com voz ainda mais baixa, quase inaudível. Esse lugar, essa loja, não é o que parece. Eles não vendem apenas relógios, eles vendem mentiras. Marcos franziu a testa. Mentiras? Os inventários nunca batem, ela continuou. As palavras saindo rápido agora, como se tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes na cabeça, mas nunca tivesse coragem de falar em voz alta. Eu limpo o escritório do Fernando toda noite. Já vi planilhas abertas no computador, documentos deixados sobre a mesa, números que não fazem sentido. Relógios que entram, mas não saem. Saem, mas não pelos canais oficiais. Ela engoliu seco, limpando as lágrimas com o dorso da mão. E tem os clientes. Alguns reclamam, ligam furiosos, dizendo que foram enganados. Mas o Fernando sempre dá um jeito de abafar. Oferece desconto, troca a peça, faz a pessoa assinar um termo de confidencialidade. Eu ouço tudo enquanto limpo. Marcos processava cada palavra, tentando montar o quebra-cabeça na cabeça. Fraudes? Em uma boutique de luxo? Por que você está me contando isso? Ele perguntou. Por que justo agora? Justo para mim? Conceição mordeu o lábio inferior, hesitante. Então, finalmente. Porque eu vi seu nome. O estômago de Marcos despencou. Meu nome? Onde? Na lista. A lista que o Fernando guarda na gaveta trancada do escritório. Ele esqueceu ela aberta outro dia, quando saiu correndo para atender uma ligação. Eu vi. Sua voz tremeu. Tinha seu nome completo, Marcos Silva. E ao lado um valor muito alto. Marcos sentiu o sangue gelar nas veias. Que valor? 7.800.000 reais, Conceição sussurrou, como se falar aquilo pudesse invocar algo terrível. E tinha uma observação ao lado. Verificar origem.
Possível alvo prioritário. O mundo pareceu inclinar. Marcos apoiou a mão na parede fria do corredor, precisando de algo sólido para não cambalear. Eles sabiam. Sabiam quanto ele tinha. Sabiam que ele era milionário. E por algum motivo, aquilo os deixava nervosos. Muito nervosos. Como eles sabem disso? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Conceição balançou a cabeça. Não sei, mas sei que quando você entrou hoje com esse uniforme, o Fernando ficou transtornado. Eu estava limpando perto do balcão e ouvi ele falar ao telefone, baixinho, dizendo para alguém. Ele está aqui, agora. Não com terno. Veio direto da obra. Temos que tirá-lo daqui antes que... Antes que o quê? Marcos pressionou. Eu não ouvi o resto. Ele me viu e desligou na hora. Marcos respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não fazia sentido. Por que uma loja de relógios de luxo teria medo de um cliente milionário? Não deviam estar fazendo de tudo para agradá-lo, para vender a peça mais cara? A menos que soubessem que ele podia descobrir algo. Algo grande. Algo que não podiam permitir que viesse à tona. Você disse que eles vendem mentiras. Marcos retomou, fixando os olhos em Conceição. Seja mais específica. O que exatamente está errado aqui? Conceição olhou para a porta novamente, o medo voltando com força total. Ela estava tremendo agora, e Marcos percebeu que cada palavra dita era um risco enorme para ela. Essa mulher estava colocando o emprego, talvez até a segurança, em jogo para alertá-lo. Eu acho... Ela começou, a voz falhando. Eu acho que alguns relógios não são originais, ou são originais que foram adulterados, trocados. Não sei explicar direito porque não entendo dessas coisas, mas sei que tem peças que chegam em uma caixa e saem em outra. Sei que tem documentos de autenticidade que são impressos aqui mesmo, no escritório, em uma impressora especial que fica trancada. Marcos sentiu a raiva crescer novamente, mas agora era diferente. Não era a raiva de quem foi humilhado. Era a raiva de quem foi enganado. Ou quase foi. Você acha que eu já comprei algo aqui? Conceição assentiu devagar. Seu nome estava na lista de anteriores. Não sei o que você comprou nem quando, mas você já foi cliente. E algo deu errado. Ou quase deu. Marcos vasculhou a memória. Quando teria entrado naquela loja antes? Então se lembrou. 3 anos atrás, quando fechou o primeiro grande contrato. Viera comprar um relógio para o pai, já falecido. Uma peça cara, suíça, com certificado de autenticidade e tudo. O pai usara aquele relógio nos últimos 6 meses de vida, orgulhoso, mostrando para os amigos no boteco do bairro. Será que aquele relógio era falso? A possibilidade o atingiu como um soco no estômago. Ele pagara 120 mil reais naquela peça. 120 mil reais que, na época, representavam uma fortuna para ele. E dera de presente para o pai, acreditando ser algo genuíno, valioso, digno. Se aquilo era mentira... Eu preciso de provas, Marcos disse, e sua voz saiu dura, determinada. Onde estão esses documentos, essas planilhas? Conceição deu um passo para trás, assustada com a intensidade dele. No escritório do Fernando, mas está sempre trancado, e ele carrega a chave com ele. Sempre? Sempre. Marcos cerrou os punhos. Tinha que haver um jeito. Tinha que haver uma forma de expor aquilo, de confirmar as suspeitas, de fazer justiça. Não apenas por ele, mas por todos os clientes que foram enganados. Por todas as pessoas que economizaram anos para comprar uma peça de luxo e levaram para casa uma fraude. Um barulho de passos rápidos veio do outro lado da porta. Vozes abafadas. Fernando estava vindo. Conceição entrou em pânico, agarrando o braço de Marcos. Você precisa sair. Se ele te pegar aqui comigo, vai me demitir na hora. Por favor. Marcos olhou para ela, para aquela mulher que arriscara tudo para alertá-lo sobre algo que nem a beneficiava diretamente, que não ganhava nada com aquilo, apenas perdia. E ainda assim, escolhera falar. Como você se chama? Nome completo. Conceição Rodrigues, ela respondeu confusa. Conceição, Marcos disse, firme.
Você não vai perder o emprego, e não vai ficar sozinha nisso, eu prometo. Antes que ela pudesse responder, a maçaneta girou. A porta estava trancada, mas não ia durar muito. Fernando começou a bater do outro lado, a voz ecoando pelo corredor. Abra essa porta agora! Conceição! Que absurdo é esse? Marcos olhou ao redor, procurando outra saída. Havia uma porta menor no fim do corredor, provavelmente levando ao beco dos fundos. Conceição percebeu o olhar dele e sacudiu a cabeça. Não, você não entende. Ela sussurrou desesperada. Se você continuar aqui com esse uniforme, eles vão te ridicularizar até te expulsar. Mas tem alguém aqui que quer ir ainda mais longe. Marcos parou, encarando-a. Mais longe como? O rosto de Conceição estava pálido como cera agora. Eu ouvi o Fernando falar ao telefone. Ele disse que se você insistisse, se começasse a fazer perguntas... Ela engoliu seco. Eles iam garantir que você nunca mais pudesse provar nada. Nunca mais. A porta sacudiu violentamente. Fernando estava usando força agora, e não ia demorar até conseguir arrombar. Marcos olhou para Conceição, depois para a porta tremendo nas dobradiças, depois novamente para aquela mulher assustada que se tornara, sem querer, sua única aliada naquele lugar. E entendeu que não era apenas sobre um relógio, não era apenas sobre humilhação. Era sobre algo muito maior, muito mais perigoso. E ele estava bem no centro disso. Não completamente, mas o suficiente para que Fernando enfiasse o braço pela fresta e alcançasse a tranca por dentro. O clique metálico ecoou pelo corredor estreito como uma sentença. Conceição deu um pulo para trás, soltando um pequeno grito sufocado, e Marcos instintivamente se posicionou entre ela e a porta. Fernando entrou como um furacão contido, o rosto vermelho de raiva mal disfarçada pela máscara de profissionalismo que insistia em manter. 2 vendedores o seguiam, um homem alto de óculos e uma mulher loira de salto agulha que clicava no piso de concreto do corredor. Isto é inaceitável. Fernando sibilou apontando para Conceição. Você está demitida! Pegue suas coisas e saia imediatamente. Ela não vai a lugar nenhum, Marcos disse, e sua voz saiu tão firme que até ele mesmo se surpreendeu. Fernando virou-se para ele, os olhos estreitados. E o senhor não tem autoridade nenhuma aqui. Aliás, já deveria ter saído. Estou a 1 segundo de chamar a segurança. Chame, Marcos retrucou, cruzando os braços. E quando eles chegarem, vou explicar direitinho por que você está tão desesperado para me expulsar daqui. Algo mudou na expressão de Fernando. A raiva cedeu espaço para algo mais calculado, mais perigoso. Ele trocou um olhar rápido com os 2 vendedores, um tipo de comunicação silenciosa que Marcos reconheceu imediatamente. Eram cúmplices. Todos estavam envolvidos. O senhor está se deixando levar por delírios de uma funcionária problemática, Fernando disse, recuperando o tom frio e profissional. A Conceição tem histórico de instabilidade. Vive inventando histórias, causando problemas. É por isso que trabalha apenas na limpeza. Conceição ofegou, o rosto queimando de humilhação. Marcos sentiu a raiva crescer ainda mais, mas manteve a voz controlada. Então você não vai se importar se eu pedir para ver os registros de venda dos últimos 3 anos, não é? Já que não há nada de errado. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Fernando não respondeu imediatamente, e aquela hesitação de meio segundo disse tudo. A mulher loira mudou o peso de um pé para o outro, desconfortável. O homem de óculos olhou para o chão. Nossos registros são confidenciais, Fernando finalmente disse. Protegidos por questões de privacidade dos clientes. O senhor não tem direito de acessá-los. Nem mesmo os registros das minhas próprias compras? Fernando piscou. 1 vez, 2, processando. O senhor já foi cliente aqui? Marcos deu um sorriso sem humor. 3 anos atrás, comprei um Patek Philippe. 120 mil reais. Quer que eu continue? A cor sumiu do rosto de Fernando. Não completamente, mas o suficiente para confirmar tudo o que Conceição dissera. Marcos viu o gerente engolir em seco, a maçã de Adão subindo e descendo com dificuldade. Eu
Não me recordo dessa transação especificamente. Fernando começou, mas sua voz estava diferente agora, menos firme. Atendemos muitos clientes. Mas você conhece meu nome? Marcos interrompeu, dando um passo à frente. Marcos Silva. Estava na sua lista. A lista de alvos prioritários. Quer negar? O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Não era apenas tensão, era medo puro. Conceição estava certa. Eles sabiam exatamente quem ele era, e estavam aterrorizados com a possibilidade dele descobrir a verdade. Fernando tentou recuperar a compostura, ajeitando a gravata com mãos que tremiam levemente. Não sei de que lista o senhor está falando. A Conceição claramente mostrou documentos confidenciais que não deveria ter acesso. Ótimo, Marcos cortou. Então não vai se importar se eu chamar a polícia, agora mesmo, e pedir uma investigação completa desta loja. Verificação de todos os produtos, todos os certificados de autenticidade, todos os registros de importação. Isso é assédio. A mulher loira finalmente falou, a voz esganiçada. Você não pode simplesmente... Cala a boca, Adriana! Fernando sibilou, e ela recuou como se tivesse levado um tapa. Marcos observou a dinâmica. Os olhares nervosos trocados entre os três, a forma como se posicionavam como soldados protegendo um segredo. E entendeu que Conceição mal arranhara a superfície. O que quer que estivesse acontecendo ali era muito maior do que alguns relógios falsificados. O relógio que comprei para meu pai, Marcos disse, e sua voz saiu mais baixa agora, carregada de emoção contida. Era verdadeiro? Fernando não respondeu. Apenas olhou para ele, e naquele olhar Marcos encontrou a confirmação que não queria. Não era verdadeiro. Ou era, mas algo estava errado. Muito errado. Meu pai morreu usando aquele relógio. Marcos continuou, sentindo a garganta apertar. Ele usava todo dia, mostrava para os amigos. Dizia que era a prova de que o filho tinha vencido na vida. E vocês... Ele não conseguiu terminar a frase. A raiva e a dor se misturavam de forma tão intensa que por um momento achou que fosse explodir. Mas então sentiu uma mão pequena e trêmula tocar seu braço. Conceição ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas, mas a expressão determinada. Tem mais, ela disse baixinho. Muito mais. Fernando deu um passo à frente, ameaçador. Conceição, eu juro que se você abrir a boca... Vai fazer o quê? Ela interrompeu, e pela primeira vez sua voz saiu forte, firme. Me demitir, já fez isso. Me ameaçar, já faz isso há anos. Toda vez que eu ouço algo que não deveria, toda vez que limpo o escritório e vejo as coisas que vocês escondem, você aparece com aquele sorrisinho e deixa claro que se eu contar para alguém, vou me arrepender. A mulher loira, Adriana, deu um passo para trás, inquieta. O homem de óculos olhava fixamente para o chão, como se quisesse que ele se abrisse e o engolisse. Mas sabe o que é? Conceição continuou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Estou cansada de ter medo, cansada de ser invisível, cansada de limpar a sujeira de vocês, literal e figurativamente, e fingir que não sei de nada. Fernando cerrou os punhos, o maxilar travado. Você não tem provas de nada. Não? Conceição enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um pendrive pequeno, prateado. E isso aqui? Isso é nada? O mundo pareceu parar. Fernando ficou pálido, genuinamente apavorado pela primeira vez. Adriana levou a mão à boca, os olhos arregalados. O homem de óculos finalmente ergueu o olhar, surpreso. Você... Fernando começou, mas a voz falhou. Eu tiro cópias, Conceição disse, e havia uma espécie de orgulho triste em sua voz. Toda vez que você deixa documentos na impressora, toda vez que esquece arquivos abertos no computador, toda vez que joga papéis importantes no lixo achando que ninguém vai ver. Eu vejo e eu guardo. Marcos olhou para ela com uma mistura de admiração e incredulidade. Aquela mulher que todos ignoravam, que tratavam como mobília, tinha estado coletando evidências esse tempo todo. Sozinha, em silêncio, esperando... Pelo quê? Uma oportunidade? Coragem? Isso é roubo, Adriana gritou. Invasão de privacidade, você vai presa. Talvez,
Conceição respondeu, encarando-a. Mas vocês vão primeiro. Fernando respirava pesado agora, o rosto ainda pálido, mas os olhos calculistas. Ele estava pensando, processando, tentando encontrar uma saída. O que você quer? Ele perguntou finalmente, a voz baixa. Dinheiro? É isso? Quanto? Conceição balançou a cabeça, quase rindo da absurdidade. Eu não quero dinheiro seu, nunca quis, só queria fazer a coisa certa. Mas tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de vocês me prejudicarem, medo de ninguém acreditar em mim. Ela olhou para Marcos. Até ele entrar aqui hoje. Marcos entendeu naquele momento. Conceição o vira como uma chance. Alguém com recursos, com poder, com razões próprias para querer a verdade. Alguém que podia protegê-la enquanto expunha tudo aquilo. O que tem nesse pendrive? Marcos perguntou. Conceição estendeu o dispositivo para ele. Tudo. Planilhas de inventário adulteradas. E-mails entre o Fernando e fornecedores suspeitos. Fotos de relógios sendo desmontados e remontados no depósito. Listas de clientes marcados como alvos. Documentos de autenticidade falsificados. Registros de reclamações que foram abafadas. Ela fez uma pausa. E seu nome, Sr. Silva? Seu nome aparece em mais de um arquivo. O coração de Marcos acelerou. Ele pegou o pendrive, sentindo o peso minúsculo do objeto que continha verdades enormes. Fernando deu outro passo à frente, a mão estendida. Me dê isso, agora. Nem pense. Marcos disse, guardando o dispositivo no bolso da calça manchada de cimento. Você não entende? Fernando disse, e havia algo parecido com desespero genuíno em sua voz agora. Isso não é só sobre mim. Tem gente envolvida, gente importante. Se você mexer nisso, vai se arrepender. Ameaças? Marcos perguntou incrédulo. Você está me ameaçando? Não é ameaça. O homem de óculos finalmente falou, a voz rouca. É aviso. Isso aqui é maior do que você imagina. A loja é só uma ponta, tem uma rede inteira. E essas pessoas não brincam. Adriana olhou para o colega com raiva. Cala a boca, Roberto! Mas Roberto continuou, ignorando-a. Eles vão vir atrás de você, de vocês dois, e quando vierem... Ele balançou a cabeça. Eu já vi o que eles fazem com quem ameaça expor o esquema. Um frio percorreu a espinha de Marcos. Aquilo não era mais sobre relógios falsificados. Era sobre crime organizado. Lavagem de dinheiro, talvez. Ou algo ainda pior. Conceição apertou o braço dele de novo, tremendo. Eu avisei que queriam ir mais longe. Ela sussurrou. Agora você entende? Marcos entendeu, e pela primeira vez, desde que entrara naquela loja, sentiu medo real. Mas junto com o medo, veio outra coisa. Uma certeza fria e dura como aço. Ele não ia recuar. Fernando percebeu a determinação no olhar de Marcos e suspirou, derrotado momentaneamente. Se isso sair daqui... Ele começou, a voz quebrada. Estamos todos acabados. Conceição deu um passo à frente, encarando o gerente que a aterrorizara por anos. É por isso que tentaram ridicularizar ele. Ela apontou para Marcos. Você pode expor tudo. E eles sabiam disso desde o momento em que você entrou. Marcos segurou o pendrive no bolso, sentindo o metal frio contra os dedos. A verdade estava ali. Literalmente na palma de sua mão. Agora, ele só precisava sobreviver tempo suficiente para trazê-la à luz.
Não é roubo! Fernando explodiu, perdendo a compostura. É um ajuste, uma adequação de mercado. Os clientes recebem produtos de qualidade, apenas não pagam preços inflacionados por uma marca. É quase um serviço social. Marcos deixou escapar uma risada seca, sem humor. Serviço social. Cobrar R$ 120 mil por um relógio falsificado e chamar de serviço social. Não era falsificado. Fernando se defendeu. Era uma réplica perfeita, indistinguível do original. Seu pai usou aquele relógio por meses e nunca soube a diferença. A menção ao pai atingiu Marcos como um soco. Adriana soltou um gemido baixo, como se ouvir aquilo em voz alta tornasse tudo mais real, mais condenável. Roberto continuou olhando para o chão, mas falou. E tem a lavagem. Roberto, não! Adriana sibilou. Tanto faz agora. Roberto retrucou, tirando os óculos e limpando-os na camisa com mãos trêmulas. Já estamos ferrados. Ele olhou para Marcos. A loja não vende apenas relógios. Recebemos dinheiro de fontes externas. Dinheiro que precisa ser limpo. Muito dinheiro, sem conhecimento profundo de relógios de luxo, ansioso para provar algo. Ela olhou para Marcos com compaixão. Eles escolhem pessoas assim. Marcam como alvos prioritários, pessoas que vão pagar fortunas sem questionar muito. Mas ele questionou. Fernando disse amargamente. 3 meses depois da compra você ligou. Perguntou sobre certificação internacional, sobre registro na Associação de Relojoeiros Suíços. Começou a fazer perguntas técnicas demais. Marcos se lembrou vagamente. Ele pesquisara sobre o modelo, depois de dar ao pai, querendo conhecer mais sobre a peça, e realmente ligara com algumas dúvidas. Mas acabara deixando para lá porque o vendedor fora convincente nas respostas. Colocamos você em observação, Fernando continuou. Marcamos como risco potencial. Alguém que poderia descobrir. Alguém que poderia nos custar muito caro se decidisse investigar a fundo. E quando ele apareceu hoje, Conceição completou, vocês entraram em pânico. Fernando assentiu lentamente. Achamos que você tinha descoberto algo, que vinha com advogados, com polícia. Quando te vimos com aquele uniforme de obra, ficamos confusos, mas o protocolo é sempre o mesmo. Humilhar, diminuir, expulsar.
Fazer a pessoa se sentir tão pequena que nem queira voltar. Marcos respirou fundo, processando tudo. Cada palavra confirmava o que ele suspeitava, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais revoltante. Quantas pessoas? Ele perguntou. Quantas pessoas vocês enganaram? Silêncio. Quantas? Não sei, Fernando admitiu. Centenas, talvez mais de 1000 ao longo dos anos. A loja existe há 15 anos, o esquema começou há 12. Meu Deus, Conceição sussurrou, levando a mão à boca. Marcos sentiu uma raiva tão intensa que suas mãos tremiam. 1000 pessoas. 1000 famílias enganadas, roubadas, humilhadas. E tudo em nome do quê? Lucro, ganância. E as pessoas por trás disso? Marcos pressionou. Quem são elas? Fernando balançou a cabeça vigorosamente. Isso eu não posso falar. Isso eu não sei falar. Só recebo ordens. Nunca conheci pessoalmente. Mentira, Roberto disse de repente, erguendo os olhos. Você conhece pelo menos 2. Eu vi você almoçando com eles mês passado. Tirei foto. O rosto de Fernando ficou vermelho de fúria. E as outras 1000 pessoas? Não são problema seu. O silêncio que se seguiu era denso como concreto. Marcos olhou para Fernando, para Adriana, para Roberto. 3 pessoas envolvidas em algo horrível, tentando se salvar. 3 pessoas que escolheram dinheiro sujo em vez de integridade. Mas então olhou para Conceição. Para aquela mulher que limpava chão durante anos, invisível, acumulando coragem aos poucos, esperando uma oportunidade de fazer a coisa certa. Ela não tinha nada a ganhar, só tinha a perder, e ainda assim escolhera falar.